Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui para a nossa aula de número 2 sobre o Estatuto da Universidade de Brasília. O Estatuto completaço, com muito exercício, dando exemplos e indo direto ao ponto para ver como cai em prova, tá? Essa nossa aula 2 é a maior, mas muitos slides eu vou pular. Porque, por exemplo, tem um pedaço que vai mostrar toda a lista de faculdades e institutos que existem dentro da Universidade de Brasília. Isso não vai cair, né, pessoal? O nome de cada faculdade. Mas a gente colocou no slide aqui todo o texto para que você possa ter um contato. Mas nos exercícios é que a gente dá um rumo melhor, um norte melhor para você saber como é que pode cair na prova. Então vamos começar essa aula 2, que é o nosso título 2, da universidade, da estrutura acadêmica e da estrutura administrativa. Vamos falar dos conselhos superiores, temos o CONSUNE, temos o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Vamos falar das unidades acadêmicas, vamos falar dos órgãos auxiliares, da reitoria. Vamos falar um pouco sobre o organograma da nossa Universidade de Brasília. Então a gente começa do artigo 5º, tá? Que inclusive já caiu em prova anterior do SEBRASP, da organização. A Universidade de Brasília, ela observará os princípios da gestão democrática, princípio da descentralização e princípio da racionalidade organizacional, que tem a ver com a eficiência, gestão democrática, tá? A gente vê que na nossa universidade nós temos eleições para dirigentes, nós temos indicação, cada categoria indica seus representantes. Descentralização. As decisões, elas têm órgãos especificamente definidos para cada assunto. Nós temos o que a gente conhece por aí como pró-reitorias, aqui são chamados de decanatos. Nós temos um decanato para cada assunto, temos departamentos, temos centros, colegiados, não é isso? E o princípio da racionalidade organizacional, que tem a ver com essa otimização do uso dos recursos, o uso da racionalidade, da razão, da eficiência. Tudo conforme estabelece esse estatuto. Bem, mas aqui fica bem de olho. A Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de descentralização e de racionalidade organizacional. É um pontinho que pode cair na tua prova. É um ponto da lei. Bem, o artigo 6º diz que a Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma. Nós temos os conselhos superiores, que daqui a pouco nós vamos ver que é o Conselho Universitário, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é o Conselho de Administração e é o Conselho Comunitário. Nós temos 4 conselhos superiores, que eles são órgãos, tá, deliberativos, para tomar as grandes decisões da universidade. Temos a reitoria, que é um órgão executivo. É a reitoria que vai fazer as coisas acontecerem dentro da universidade. Contratar pessoal, pagar as contas, fazer matrículas, etc. Temos as unidades acadêmicas, que são os institutos e as faculdades, que são muitos. Temos os órgãos complementares, como a televisão, como a biblioteca, entre outros, o hospital universitário e os centros, tá? Então, a Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. A criação, a extinção ou modificação das unidades acadêmicas, tá? Órgãos complementares, tá? Ou centros. Criar uma nova faculdade, criar um novo centro, ou modificar ou extinguir,
deverão ser fundamentadas em prévia avaliação institucional em conformidade com o disposto no outro documento, que é o Regimento Geral. Mais importante aqui é mesmo esses 5 tipos de órgãos da estrutura da UNB. Eu trouxe aqui, está um pouco pequeno para você visualizar, mas eu trouxe aqui o organograma, a estrutura organizacional da UNB. A gente tem aqui os conselhos superiores, a legenda, conselhos superiores, reitoria e vice-reitoria, decanatos, assessorias e secretarias, órgãos complementares, câmaras, órgãos auxiliares, institutos e faculdades, diretorias, departamentos e os centros. Aqui em cima, nós temos os conselhos superiores. Você consegue visualizar, pessoal, bem aqui o CONSUNE, o Conselho Universitário, tá? Que é o órgão máximo da UNB. Você tem também o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tem o CAD, que é o Conselho de Administração. E tem o Conselho Universitário. E logo abaixo deles tem várias câmaras, tá? Várias câmaras temáticas, dependendo do assunto, planejamento, recursos humanos, tá? Temos várias câmaras. Logo abaixo nós temos a reitoria e vice-reitoria, tá? Reitoria e vice-reitoria. Bem aqui nós temos alguns órgãos auxiliares, tá bom? Auxiliares. Nós vamos ver que a reitoria, ela vai trabalhar com ouvidoria, procuradoria, auditoria e assessorias, tá? Mais um pouco abaixo, nós temos os decanatos, que são esses vermelhos, que é como se fossem pró-reitorias, tá? Para cada assunto, nós temos um decanato. Muitas outras universidades federais utilizam o nome pró-reitoria, pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de pesquisa, pró-reitoria de ensino de graduação, de extensão, mas aqui o nome é decanato, mas a ideia é a mesma, tá? É uma subdivisão da reitoria. Nós temos aqui embaixo os órgãos complementares, como a UNB-TV, como o Hospital Universitário, tá bom? Temos aqui os órgãos complementares. E aqui embaixo nós temos os centros. Sabe o que está faltando aqui? As unidades acadêmicas. Está na próxima tela. Unidades acadêmicas. Esses verdinhos aqui, faculdades e institutos. Institutos e faculdades. São muitas faculdades, muitos institutos que compõem, tá, a Universidade, tá, de Brasília. É bom você ter essa ideia geral do funcionamento. Então, toda essa subdivisão, cada um órgão desse vai ter a sua competência. A gente precisa prestar muita atenção nas competências dos conselhos e aqui, tá, da reitoria, que são as mais importantes para a nossa prova. Bem, o artigo 8º, ele diz, da gestão. A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas os seguintes princípios. Em todas as instâncias deliberativas, todos os órgãos que vão deliberar é tomar decisões. Todos os órgãos têm que observar, respeitar esses princípios. Princípio da publicidade, da divulgação dos atos e das informações. Princípio do planejamento e avaliação periódica das atividades. Princípio da prestação de contas acadêmica e financeira. O que está sendo feito para melhorar a universidade? Como está gastando dinheiro, tá? O que mais? Temos também que observar o quórum mínimo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição de dirigentes e representantes. Se, por exemplo, um órgão tem que ter a maioria absoluta presente, tem que ser respeitado esse quórum mínimo. E, por último, condições para manter, condições de manutenção e de perda do direito de representação, tá? Muitas vezes você falta muitas reuniões, você comete algumas
irregularidades e aí você precisa perder o direito de representar a sua categoria, tá bom? Então, esses princípios aqui, tá, tem que ser respeitado em todas as instâncias deliberativas. Artigo 9º. Os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo, todos os cargos que têm eleição têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, excetuados aqueles mandatos previstos em lei. Porque se é na lei, por exemplo, o mandato do reitor, se é na lei e, por exemplo, a lei disser que o mandato é 4 anos, vale a lei. Mas fora, exceto os cargos que são definidos em lei, que são raríssimos, fora eles, pessoal, todos os outros cargos dentro da Universidade de Brasília, que aconteça através de eleição, o mandato é de 2 anos, permitida uma única recondução. Então, você é eleito para 2 anos. Pode ser reconduzido de novo, só. Depois não pode ter uma, entre aspas, uma nova reeleição. Todos os cargos, pessoal, 2 anos. Os representantes em órgãos colegiados têm suplentes, têm reservas, escolhidos pelo mesmo procedimento que os titulares. Se o titular é eleito, ele também vai ser eleito. Se o titular é indicado pelo reitor, também vai ser indicado pelo reitor. E o artigo 10 diz que está aberta, é a democracia, a pessoas e entidades a participação com direito ao uso da palavra, não com direito a voto, com direito ao uso da palavra em reuniões de instâncias colegiadas, a critério destas, tá bom? Então está aberta. Em regra, é aberta as reuniões dos colegiados deliberativos a participação com direito ao uso da palavra. Não com direito a votar, tá, pessoal? Não é com direito a voto, com direito ao uso da palavra. Tudo bem? Vamos então para o próximo capítulo. Capítulo quando começa a gente entrar mesmo no organograma. Vamos falar da administração superior. Quem é que vai administrar a UNB? Será que é só a reitoria? Não. Será que é só o Conselho Universitário? Não. A administração superior da Universidade de Brasília, ela é formada por vários órgãos. Os conselhos superiores, tá? E a reitoria. Então, a administração superior da Universidade de Brasília tem como? Vamos lá, é dividida em 3 tipos de órgãos. Órgãos deliberativos, normativos e consultivos. Temos 3. O Conselho Universitário, chamado de CONSUNE, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, e o Conselho de Administração, o CAD. Esses 3 são, ao mesmo tempo, deliberativo, tomam as grandes decisões, normativos, criam normas para a universidade e consultivos. Servem para dar consultoria uns aos outros, tá bom? Principalmente os de baixo, da assessoria, consultoria para o consumo. Agora nós temos um órgão que é apenas consultivo, que é o Conselho Comunitário. Nós vamos tratar nessa aula de um por um separadamente. E por último, temos o órgão executivo, que é a reitoria, que é quem vai executar, superintender, administrar a universidade, fazer as coisas acontecer. Só que a reitoria vai ter que agir de acordo com as normas gerais que os conselhos universitários, eles criarem, tá bom? Que esses conselhos superiores, eles criarem. Não pode confundir conselho superior com conselho universitário, tá bom? Conselhos superiores são todos os conselhos, esses 4. Agora, conselho universitário é o CONSUNE, tá bom? Então, cuidado. Quem é que faz parte da administração superior da UNB? Os 4 conselhos superiores
e mais a reitoria. Vamos começar então agora a dividir. Cada sessão vai tratar de um pedaço do organograma. A sessão 1 vai tratar dos conselhos superiores. Nós temos 4 conselhos superiores para você visualizar. Temos o Conselho Universitário, que é o CONSUNE. Temos o Conselho de Ensino CEPE, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, que em algumas outras universidades é chamada de CONCEP. Temos o Conselho de Administração, que é o CAD, e temos o Conselho Comunitário. São 4 os conselhos superiores. Não vai confundir conselho superior com conselho universitário. O CONSUNE é o órgão máximo da Universidade de Brasília. E temos que dar muita atenção ao estudo dele para a nossa prova. Não podemos perder nenhuma questão. E com certeza aqui comigo, na loja do concurseiro, você vai ter esse direcionamento. É importante você perceber que o que cai na prova é a letra da lei. O que é a letra da lei? Vai cair exatamente como está escrito. Nós aqui apenas damos orientações, fazemos leitura, fazemos exercício para tentar pregar, colar no teu cérebro essas informações. E claro, através do nosso visual, da nossa leitura pontuada, isso ajuda muito você a chegar na prova e acertar as questões, tá? Então vamos de um por um agora. Vamos começar com o Conselho Universitário, que é o mais importante para a prova. Então nós vamos falar um por um dos conselhos superiores. No artigo 12, a gente tem assim: o Conselho Universitário, conhecido como CONSUNE, é o órgão máximo da Universidade de Brasília. Se cair na prova, qual é o órgão máximo da Universidade de Brasília? Numa prova de certo e errado. A reitoria é o órgão máximo da UNB. Não! O órgão máximo da Universidade de Brasília é o Conselho Universitário. E tem, por atribuições, entre outras, são muitas as atribuições. São atribuições de tomar as grandes decisões, tá bom, pessoal? Mas não tem uma atribuição executiva de meter a mão na massa. Não tem. É muito mais de deliberar, de aprovar, formular políticas, formular as políticas globais da universidade, tá? Elaborar políticas. Professor, o que são políticas? Políticas são diretrizes, políticas são intenções, é o modo como a universidade define como vai lidar com o assunto. Por exemplo, política de estoque, política de investimento, política de matrículas. Formular as políticas. E depois, quem é que vai executar essa política? Colocar em prática? A reitoria e o seu pessoal. Agora, formular as políticas globais de toda a universidade, não só de um departamento, de toda, é o CONSUNE. Aprovar. Vejam que o CONSUNE, o Conselho Universitário, ele é deliberativo. Ele decide, ele aprova. Aprovar a programação anual de trabalho da universidade e as diretrizes orçamentárias. Isso é, quem aprova o orçamento, quem vai executar o orçamento, gastar o dinheiro, é a reitoria e seu pessoal. Mas aprovar as diretrizes, tem que gastar no ensino, na pesquisa, na extensão, é o CONSUNE. Avaliar o desempenho institucional, tá? Quem vai estar no dia a dia fazendo acontecer é a reitoria e seu pessoal. Mas será que eles estão fazendo? Será que a universidade está crescendo? Será que o nosso desempenho da instituição está bom? Se é a reitoria que está fazendo acontecer, não pode caber a ela própria se autoavaliar. Tem que ter alguém acima. Então, avaliar o desempenho da universidade, o desempenho global,
é um papel do Conselho Universitário. Também, olha que legal, pessoal, aprovar a criação, a modificação e a extinção das unidades previstas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 6. Só quais são essas unidades 3, 4 e 5? Unidades acadêmicas, por exemplo, instituto e faculdade, órgãos complementares como hospital universitário e os centros. Então, compete a quem aprovar a criação de uma nova unidade acadêmica, aprovar a criação ou a extinção, ou a modificação de um órgão complementar ou de um centro. Quem aprova essa criação de novas unidades acadêmicas, novos órgãos complementares, novos centros, pessoal, está aqui. É o nosso Conselho Universitário. Não só a criação, quanto a modificação e a extinção. Tanto das unidades acadêmicas, que são as faculdades e os institutos, quanto os órgãos complementares, quanto os centros. Esse papel de aprovar essa modificação, criação, é do Consune. Que mais, professor? Que é papel do Consune, que é o órgão mais importante para a nossa prova. Aprovar o regimento geral. A gente está estudando aqui o estatuto. Só que depois do estatuto vem o regimento geral. No nosso curso completo da Loja do Concurseiro, a gente vê todo o estatuto e depois vê todo o regimento geral. Artigo por artigo, com muito exercício. É só aguardar se você tem aqui o nosso curso completo. Tá? As questões da prova, elas podem cair ou do estatuto ou do regimento geral. O regimento geral é um aprofundamento, um detalhamento maior desse estatuto. Então, a quem compete aprovar o regimento geral? Nós vamos ver também que aprovar modificações nesse estatuto também é o Consune. Então, aprovar o regimento geral e suas alterações. Está aqui, ó, bem como emendas a esse estatuto. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui foi uma emenda, foi uma alteração que foi feita por uma resolução do Consune. A quem compete aprovar o regimento geral da UNB? O Conselho Universitário. A quem compete alterar o estatuto da UNB? É o Conselho Universitário. Também, pessoal, é de competência do Conselho Universitário criar cursos de graduação e de pós-graduação estrito sensu. Ouvido, nesse caso, o CONCEP, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, daqui a pouco nós vamos falar dele, ele trata diretamente da questão acadêmica, cultural, científica, principalmente acadêmica. Então, quem vai criar um curso de graduação, tá? Por exemplo, um curso de medicina, ou uma pós-graduação estrito sensu, um mestrado, um doutorado, tá? Tem que ser criado pelo Conselho Universitário. Claro, ouvido o CEP, aquele que entende bastante do ensino, pesquisa e extensão. Mais uma atribuição do Conselho Universitário. Apreciar. Olha que legal. Vejam, pessoal, que o Conselho Universitário é o órgão máximo. Então, apreciar recursos contra atos do reitor. O reitor tomou uma decisão e eu não concordo. E eu preciso recorrer a alguém. Quem? Quem estaria acima? O Conselho Universitário. Então, apreciar recursos contra atos do reitor nos casos e na forma definidos no regimento geral. Outra competência, outra atribuição do Conselho Universitário, aprovar os regimentos internos das unidades acadêmicas, dos órgãos complementares e dos centros. Cada unidade acadêmica, ou seja, cada faculdade, cada instituto, cada órgão complementar, como é o caso do hospital, como é o caso da biblioteca, cada centro tem que ter um regimento interno. E quem vai aprovar
esse regimento interno é o Conselho Universitário. Quem mais, pessoal? Quais são mais as atribuições do Conselho Universitário? Apreciar, eles estão lá em cima, em grau de recurso, tá? As decisões de quem? Do CEP. As decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Também, pessoal, as decisões do Conselho de Administração, nos casos e na forma definidos pelo Regimento Geral. Então, quando você tem uma decisão do CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando você tem uma decisão do Conselho de Administração, que são outros dois conselhos superiores, e você não concorda com essa decisão, você tem direito a fazer um recurso. Você vai recorrer a quem? Já que foi um conselho superior que decidiu? Ao CONSUNE, ao Conselho Universitário, que é o órgão máximo. Também é papel do Conselho Universitário aprovar o Código de Ética da Universidade de Brasília, tá bom? E por último, aprovar as vinculações orgânicas. Quem se subordina a quem? Quem está vinculado a quem? Aprovar as vinculações orgânicas das unidades acadêmicas, faculdades e institutos, órgãos complementares e centros. Você precisa sempre fazer uma leitura lenta e pontuada para tentar guardar na tua memória direitinho a informação. Bem, aqui, em geral, eu entendo que não cai em prova, mas pelo menos você precisa ter em mente quem é que preside cada um desses conselhos. A gente vai ver uma coisa interessante. Todos os conselhos superiores, eles são presididos pelo reitor. E todos eles têm como vice-presidente o vice-reitor. Se você já memorizar que o Conselho Universitário, que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que o Conselho de Administração e que o Conselho Comunitário, todos vão ser presididos pelo reitor e logo depois o vice-reitor, já é uma informação mais fácil para você guardar. Então, integram o CONSUNE, o Conselho Universitário, o reitor como presidente. Então, se cair na prova, quem é o presidente do Conselho Universitário? O reitor da UNB. E quem é o vice-presidente do Conselho Universitário? O vice-reitor. Professor, é interessante. Eles fazem parte da reitoria e também fazem parte do Conselho dos conselhos. Verdade. Assim também como os decanos. Tá? Os decanos, em uma instituição universitária, são os mais antigos professores, tá? Que vão receber aí, tá, uma incumbência de fazer algo na administração da universidade. São os decanos. Nós vamos falar daqui a pouco dos decanatos, tá? O decanato é um órgão, é um setor da reitoria, que a gente chama de pró-reitoria, que fica responsável por executar assuntos de uma área do conhecimento. Por exemplo, decanato de extensão, decanato de administração e planejamento, decanato de gestão de pessoas. É como se fosse pró-reitoria de gestão de pessoas, pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de pesquisa, os decanos. Então, quem integra o Conselho Universitário? O reitor como presidente, o vice-reitor como vice-presidente, os decanos. Só vai cair isso na prova? Eu não acredito que vai cair esse monte de membros, tá bom? Estou mostrando para você ter uma visão geral, mas é importante você ter ideia, pelo menos aqui, da cabeça do órgão. Mas também faz parte do CONSUNE os diretores das unidades acadêmicas, de todos os institutos, todas as faculdades, todos eles vão fazer parte. 5 representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dentro do Consune tem 5 representantes do CEP. Tem também um representante do Conselho Comunitário, eleito entre os próprios membros do Conselho Comunitário. Tem também um representante dos órgãos complementares, tem um representante dos centros, nós temos um representante docente, um professor de cada unidade acadêmica, eleito pelos seus pares. Os próprios docentes é que vão escolher o seu representante. Vejam que o Consune tem muitos membros, não dá para dizer quantos são, porque é um representante docente de cada unidade acadêmica, de cada faculdade, de cada instituto. E olha, os representantes discentes, os representantes, pessoal, dos alunos, eleitos pelos seus pares, pelos próprios alunos, em um número correspondente a 1/5. 1/5 é 20%. 1/5 dos demais membros do conselho. 1/5 do total, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Isso não vai cair, pessoal. Tem também, dentro do Consune, os representantes dos servidores técnico-administrativo e educação. O representante de vocês, tá? Eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho. Só 10% do total do Consune. E, por último, um representante dos ex-alunos, os egressos da Universidade de Brasília. Tá bom? Não dá muita bola para essa composição toda, não. Até porque você tem muita coisa para estudar e para decorar, não te prende muito a isso. Mas é importante ter ideia que dentro do Consune tem o reitor, tem o vice-reitor, tem os decanatos, tem representantes dos ex-alunos, dos alunos, dos docentes, dos servidores técnico-administrativos. A representação é bem grande. E aqui no parágrafo único, não tem importância. Mas só para a gente não pular nada. Eu não vou pular nada da leitura, para que, nem que seja lá no subconsciente, fique um pouquinho. Os representantes a que se referem os incisos 7, 8, 9 e 11. Quando docentes, quando forem professores ou técnico-administrativos, olha que interessante, devem ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na Universidade de Brasília. Isso quer dizer que você, passando no concurso agora, logo nos primeiros anos, você não tem chance de participar do Conselho Universitário. Seja como representante de órgãos complementares, dos centros, dos docentes, dos servidores técnico-administrativos, não tem. Por quê? Porque para representar tem que ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício. Cuidado, hein? Ele está falando de quem trabalha. Ele não está falando, por exemplo, de estudante, de discente. Ele está falando de exercício, de trabalha. Ele está falando de professor e de servidor técnico-administrativo. Para representar, para fazer parte do nosso conselho universitário, tem que ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na UNB. O artigo 14, eu até coloquei aqui um pedacinho do organograma para te mostrar, tá? O Conselho Universitário, o Consune, o órgão máximo da UNB, pode constituir câmaras temáticas, conforme a natureza do assunto, conforme o tema. Obedecido o princípio de representatividade. Tem que ter representatividade dos professores, dos servidores, etc. Olha só, nós temos aqui, só para você visualizar, o CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Consune, o órgão máximo,
o conselho de administração e o conselho comunitário. Eu vou pintar agora de amarelo esses desenhinhos, ó. Esses desenhinhos aqui são câmaras. Se você olhar na legenda, são câmaras. Por exemplo, tá? Isso são só exemplos, tá? CAC, Câmara de Assuntos Comunitários. CGP, Câmara de Gestão de Pessoas. CEPLAD, Câmara de Planejamento e Administração. Tem várias, tá, pessoal? Tá? Então, o Conselho Universitário ele pode constituir, pode criar câmaras, conforme o assunto. E hoje, na UNB, nós temos várias câmaras. Câmara é um grupo de pessoas que se especializam em um assunto e servem para assessorar o conselho. Cada conselho tem as suas câmaras. Só para você ter ideia, eu coloquei esse desenho. O artigo 15 diz assim: agora nós já vamos falar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tá bom? Aqui no artigo 15, ó, a gente já vai falar não mais do CONSUNE, e sim do CEP. Então agora nós vamos falar desse outro conselho que tem a ver diretamente com os cursos, com os currículos, com a frequência, tá? Com o funcionamento do curso de graduação, pós-graduação. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele delibera, ele toma decisões, isso é importante, isso já caiu, sobre matérias acadêmicas, científica, cultural e artística, sendo a última instância de deliberação para recursos nessas áreas. Se for na área acadêmica, o recurso não vai até o CONSUNE. Essa é a última instância, tá bom? Então veja bem, no assunto dele, no assunto mais importante dele, que são matérias acadêmicas, científicas, culturais e artísticas, o CEP, ele é a última instância de deliberação para recursos. Nesse caso, não tem direito a recurso, só tem uma exceção, ressalvados os casos previstos no inciso 10 do artigo 12, que tem a ver com o Código de Ética. O que ele quis dizer com isso? Foi um pouco mal escrito. Se tiver a ver com o assunto Código de Ética, cabe recurso ao Conselho Universitário. Fora o assunto Código de Ética, há o CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ele é quem delibera, ele é quem dá a palavra final, ele quem é a última instância recursal. O que é mais importante para a prova aqui? É isso que eu pintei de verde. O CEP, ele delibera sobre quais tipos de matéria? 4 tipos de matéria: acadêmica, científica, cultural e artística, tá bom? Memoriza isso que você vai ser feliz. O CEP é o órgão máximo da UNB? Não. O órgão máximo é o Conselho Universitário, o CONSUNE. Olha o artigo 16. Pode cair, professor, os membros? Pode, mas a chance é mínima. Mas é muito importante você lembrar, por exemplo, que o reitor e o vice-reitor é quem vão presidir todos os 4 conselhos superiores. Artigo 16. Quem integra o CEP? Quem integra o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? O reitor como presidente, o vice-reitor como vice-presidente, os decanos. Professor, agora há pouco nós vimos que lá no Conselho Universitário todos os decanos fazem parte. Verdade, mas aqui não. Aqui, somente os decanos de ensino de graduação, pós-graduação e pesquisa, e inovação e de extensão, tá bom?
Então tem que ter cuidado, tá bom? De pesquisa e inovação e de extensão. De graduação, de pós-graduação, de pesquisa e inovação e de extensão. Mas não vai cair isso não, fica tranquilo. Também faz parte do CEP um representante de cada conselho de instituto e faculdade, escolhido entre seus membros. Um representante por unidade acadêmica. Cada faculdade, cada instituto vai mandar um representante para o CEP, eleito entre os coordenadores de cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação, de extensão e de pesquisa e inovação. Não vai cair, não te preocupa. 2 representantes dos centros afins às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os representantes dos alunos, os representantes discentes, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/5 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. É a mesma coisa que está escrito no consune. E um representante da Biblioteca Central. Pessoal, olha que interessante. Como o CEP, o Ensino, Pesquisa e Extensão, não tem a ver com os servidores, não tem a ver, ele está diretamente associado a uma questão acadêmica, não tem dentro do CEP representantes dos servidores. É interessante, dos servidores administrativos, tá bom? Mas a chance de cair, os membros que compõem, é mínima, tendo como base as provas anteriores do SEBRASP, tá bom? O parágrafo 1º diz assim: o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o nosso famoso CEP, ele delibera, ele toma decisões de 3 maneiras diferentes, em plenário. O que quer dizer isso? Reúne todos os membros, é a plenária, é o plenário, e toma decisão. Mas também pode tomar decisão, pessoal, por meio das câmaras de ensino, de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão, presididas pelos respectivos decanos, pelo decano daquela área. Ou também toma decisão pela Câmara de Carreira Docente, presidida pelo vice-reitor. Se caísse uma questão dessa na prova, seria quase impossível de acertar. Mas também não dá para você querer guardar tudo na memória, tá? A chance de cair é 1 em 1 milhão, tá? O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera em plenário, tá? Todo mundo lá reunido. Ou através de câmaras da área de educação. Ou da área de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação. Ou pela Câmara de Carreira Docente, tá bom? A composição de cada uma dessas câmaras, a que se refere ao parágrafo 1º, deve possibilitar a representação em cada uma delas de todas as unidades acadêmicas, dentro de cada câmara. Aqui, pessoal, nós não vamos estudar quem faz parte das câmaras. Para isso existe um regimento interno da Câmara, que não está no nosso programa. A gente só precisa entender que nessas câmaras tem que ter representatividade. Todas as unidades acadêmicas, todas as faculdades e institutos têm que estar representadas dentro dessas câmaras, tá bom? Vamos agora para o 3º Conselho Superior. Já falamos do Conselho Universitário, já falamos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Vamos falar agora do Conselho de Administração, o CAD. O Conselho de Administração, ele delibera em termos de que matéria? Sobre que matéria? Matéria administrativa, matéria econômica, matéria financeira, planejamento e orçamento. Também, pessoal, gestão de pessoas, relações sociais, relações de trabalho e de vivência. Vejam que é outros assuntos. Enquanto a gente tinha o CEP,
ensino, pesquisa e extensão, deliberando sobre questão acadêmica, cultural, científica, que tem tudo a ver com os currículos? Agora não. Temos a ver com a administração da universidade. Então, quais são os assuntos, quais são as matérias que o Conselho de Administração toma decisões? Matéria administrativa, matéria econômica, matéria financeira. São as mais relevantes. Mas também planejamento e orçamento, assuntos de gestão de pessoas e a questão das relações sociais, de trabalho e de vivência, em conformidade com a programação anual de trabalho e diretrizes orçamentárias estabelecidas no artigo 12, ou seja, tudo respeitando as orientações que foram aprovadas lá em cima pelo Conselho Universitário. Pessoal, só não confunde. Eu vou até voltar aqui para você olhar de novo, porque isso tem força para cair na prova. Ó, o Conselho, o CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, trata de que tipo de matérias? Trata das matérias acadêmica, científica, cultural e artística. Está intimamente relacionado aos currículos dos cursos da universidade. Agora, o Conselho de Administração, que tem a ver com administrar a universidade, aí as matérias são administrativa, econômica, financeira, planejamento e orçamento, gestão de pessoas e a questão das relações sociais, de trabalho e de vivência. Tudo bem? Quem faz parte do Conselho de Administração? Não vai cair, mas eu já te dei uma dica. Sempre nos 4 conselhos que existem, quem vai presidir é o reitor. Quem vai ser o vice-presidente é o vice-reitor. De todos os 4 conselhos superiores. Então, quem vai fazer parte do Conselho de Administração? Todos os decanos? Não. Somente aqueles decanos que tiverem a ver com esse tipo de matéria, administrativa, econômica, etc. Nesse caso aqui, vai fazer parte do Conselho de Administração, do CAD, os decanos de administração, de assuntos comunitários, de gestão de pessoas e de planejamento, orçamento e avaliação institucional. Também vai fazer parte do Conselho de Administração o prefeito da UNB e também o secretário de Infraestrutura da UNB, também o secretário de Patrimônio Imobiliário. Pessoal, isso não vai cair, não vai. A UNB tem coerência, ela até cobra atribuição e mesmo a atribuição ela cobra aquelas mais fortes, aquelas que marcam mais e que eu vou deixar marcado aqui na minha leitura. Agora, os membros não vai cair. Claro, cair quem é o presidente, aí tudo bem, porque aí você tem a obrigação de saber que é o reitor. Os diretores das unidades acadêmicas também vão fazer parte do CAD, um representante de cada conselho de instituto e faculdade, um representante dos centros vinculados à reitoria, só centro vinculado à reitoria, e um representante dos órgãos complementares. Pessoal, quem mais vai fazer parte? Representantes discentes. Só que agora são poucos, menos ainda, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 deles composta por alunos de pós-graduação. E também, nesse caso, representante dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho. Vejam, pessoal, que no Conselho de Administração tem sim representante dos professores, dos servidores, dos estudantes. Tá? O Conselho de Administração, que é esse que a gente está estudando, ele delibera em plenário, igualzinho o outro. Ou ele delibera, pessoal, por meio de câmaras, por meio de câmaras de assuntos comunitários, câmara de gestão de pessoas,
presididas pelos respectivos decanos, e de planejamento e administração, presidida em anos alternados pelos decanos de planejamento, orçamento e avaliação institucional e de administração. Isso não vai cair. Mas eu quero que você perceba que tanto o CEP quanto o CAD, eles podem deliberar em plenário ou através de câmaras. Só isso que eu quero. A composição das câmaras deve possibilitar a representação em cada uma delas de todas as unidades acadêmicas. De novo, a mesma frase tinha lá no CEP. Todas as faculdades e institutos têm que ter representantes no Conselho de Administração Global da Universidade de Brasília. Bem, o Conselho Universitário, que foi o primeiro que a gente falou, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que foi o segundo que a gente estudou, e o Conselho de Administração, que foi o terceiro que a gente estudou, podem criar comissões especiais, não deliberativas. Elas não têm poder de tomar decisão. Elas servirão apenas para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. Qualquer um dos três conselhos pode criar o quê? Comissões especiais, que é uma coisa menor que Câmara, porque a Câmara, ela delibera em plenário ou através de Câmara. Agora, aqui não. Aqui, pessoal, é uma espécie de comitê. Essas comissões especiais são uma espécie de comitê. Um grupo para estudar um assunto e depois explanar para os conselhos para que eles possam tomar grandes decisões. Vamos agora falar do último conselho, que é o Conselho Comunitário. O Conselho Comunitário, ele é um órgão consultivo. Ele é um órgão consultivo da Administração Superior da Universidade de Brasília. Órgão consultivo. Ele não é deliberativo, ele não toma decisões. Ele também não é executivo, ele não executa. O Conselho Comunitário é um órgão consultivo da Administração Superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez por ano, ordinariamente. Uma vez por ano, pessoal, tá? Não são muitas reuniões, né? Claro que pode ter uma reunião extraordinária, mas todo ano é obrigatório ter. Daqui a pouco nós vamos ver quem vai fazer parte desse Conselho Comunitário. É bem diferente, tá? Pessoas ilustres reunindo-se uma vez por ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Então, é importante lembrar que o Conselho Comunitário, ele é um órgão consultivo. Quando a gente estudar a reitoria, nós vamos ver que a reitoria é um órgão executivo, mas o Conselho Comunitário é um órgão consultivo, tá bom? Que ele reúne-se uma vez por ano, ordinariamente, para assessorar, tá bom? Quem vai integrar o Conselho Comunitário, que é um órgão consultivo? De novo, lá na cabeça do órgão, o reitor é o presidente e o vice-reitor é o vice-presidente. Fechando o ciclo, significa que o reitor e o vice-reitor fazem parte de todos os 4 conselhos superiores. Também vão fazer parte, integrar o Conselho Comunitário, uma representação de entidades de trabalhadores, uma representação de entidades empresariais da cidade, uma representação do governo do Distrito Federal, já que estamos no Distrito Federal, uma representação da Câmara do Distrito Federal, uma representação de organizações governamentais e não governamentais ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, uma representação dos egressos, dos ex-alunos da UNB e uma representação dos aposentados da UNB. Vejam, é um grupo bem diferente. É um grupo para dar opinião, mostrar sua experiência e dar consultoria.
deve ser ouvido uma vez por ano, ordinariamente. Tá bom? Aqui diz, as representações previstas no inciso 3 a 9, ou seja, todos, menos o 1 e o 2. Quem é o 1 e 2? O reitor e o vice-reitor. Todos eles são definidos pelo consune, que é o órgão máximo, a cada 2 anos. A cada 2 anos, pode trocar esse pessoal aqui, tá bom? Definido pelo Conselho Universitário. Então, vamos fazer uma primeira sequência de exercícios, né? Depois a gente volta da sequência a partir da reitoria, tá bom? Vamos ver de que maneira isso já foi cobrado em prova ou poderá ser cobrado em prova. Aqui nós temos uma questão, julgue o próximo item. Então ele diz assim, é uma questão que já caiu em prova, tá bom? São princípios que devem ser observados pela UNB. Quais são eles? A gestão democrática? Sim. A descentralização? Sim. E a racionalidade organizacional? Perfeito. Vejam, eles cobram para você na prova exatamente como está na nossa lei, vamos dizer assim, no nosso normativo. Está no artigo 5º. A Universidade de Brasília observará os princípios da gestão democrática, de descentralização e de racionalidade organizacional. Bem tranquilo. A gente está da questão 5, porque as outras questões foram da primeira aula, tá bom? Vamos para a questão 6, uma questão nossa. A Universidade de Brasília, ela está estruturada da seguinte forma. Ela tem os conselhos universitários, ela tem a reitoria, ela tem as unidades acadêmicas, ela tem os órgãos complementares e tem os centros. Pessoal, aqui o professor Petrônio abriu a caixinha de maldade dele. Tem que ter muito zelo, tem que ter muito cuidado. A Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: conselhos universitários? Não, conselhos superiores, que são 4 conselhos. O Conselho Universitário, o CONCEP, o CAD, não é isso, pessoal? E, por último, o Conselho Comunitário. Então, aqui está errada a questão. É uma questão que a maioria dos candidatos, eu acredito que erraria. Então, não é conselhos universitários. Só existe um conselho universitário, que é o CONSUNE. Na verdade, é conselhos superiores. A Universidade de Brasília está estruturada da seguinte maneira: conselhos superiores, que por sua vez são 4. Reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. O único erro é realmente bem aqui. Trocou a palavra superiores por universitários. Temos agora uma questão que caiu em prova anterior já, né? Diz assim: a competência para apreciar recursos. Apreciar recursos contra atos do reitor. Quem poderia acima do reitor? O CONSUNE, o Conselho Universitário. A competência para apreciar recursos contra atos do reitor, nos casos e na forma definidas no Regimento Geral, é do Conselho de Administração, órgão máximo da UNB. Pensa um pouquinho. Quem é o órgão máximo da UNB? É o CAD? Não. Então, claro que está errado aqui. É o CONSUNE, é o Conselho Universitário. Então, quem é o órgão máximo da UNB? É o Conselho Universitário. E é ele que tem a competência de apreciar recursos contra atos do reitor. Olha só, o artigo 12. Um dos conselhos superiores
é o Conselho Universitário, que é o órgão máximo da Universidade de Brasília. Ele sim tem como atribuições, entre outras, apreciar recursos contra atos do reitor nos casos e na forma definidas no Regimento Geral. Temos agora uma 8ª questão, que também já caiu numa prova do Sebrasp, tá? Avaliar o desempenho institucional. Ou seja, avaliar o desempenho da instituição toda. E não só de um pedaço. É uma atribuição do Conselho Universitário? Sim, cabe ao Conselho Universitário ele fazer a avaliação desse desempenho institucional. Tá certo. Então vejam, infelizmente, cai na prova atribuições. Cai. Você não pode confundir uma atribuição de um conselho com a de outro, com a da reitoria, por exemplo. Olha só, o Conselho Universitário tem, entre outras atribuições, avaliar o desempenho institucional, avaliar o desempenho da instituição como um todo. Temos agora a questão 9. O presidente do Conselho Universitário, CONSUNE, será o reitor da Universidade de Brasília. E o vice-presidente será o vice-reitor. Claro, nós vimos que de todos os conselhos superiores isso vai acontecer. Ou seja, o reitor será o presidente e o vice-reitor o vice-presidente. Não só do Conselho Universitário, dos 4 conselhos superiores. Outra questão parecida. O reitor da Universidade de Brasília será o presidente do Conselho Universitário, sim, e também do CEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, certíssimo. Será presidente de um e será presidente do outro. Olha só, o artigo 16. O CEP tem como presidente o reitor. Mais uma. O Conselho de Administração, o CAD, ele delibera sobre matérias acadêmica, científica, cultural e artística. Será, pessoal? Não! O Conselho de Administração tem a ver com administração, gestão de pessoas, planejamento, orçamento. Quem é que delibera sobre assuntos, matéria acadêmica? É o CEP e não o CAD. É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Logo, a 11 está errada. Olha o artigo 15. É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que delibera sobre matérias acadêmica, científica, cultural e artística, sendo inclusive a última instância de recursos nessas áreas, nesse tema. Questão 12. O Conselho Comunitário é um órgão consultivo. Verdade. Até aqui está certo. O Conselho Comunitário é um órgão consultivo da Administração Superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez ao mês. Está errado. É uma vez ao ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor, ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. A questão está errada, porque a reunião é uma vez por ano, pessoal. Envolve aí a sociedade civil, os empresários, uma vez ao ano, uma vez por ano. O Conselho Comunitário, ele é sim um órgão consultivo da Administração Superior da Universidade de Brasília, mas ele reúne-se uma vez por ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor, ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Questão 13. O reitor da Universidade de Brasília será o presidente do CONSUNE, verdade. Também será o presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, isso é verdade. Também será o presidente do Conselho de Administração, verdade. E também do Conselho Comunitário, verdade. É bom a gente lembrar disso,
que o reitor e o vice-reitor estão presentes na cabeça de todos os conselhos, inclusive do Conselho de Administração e do Conselho Comunitário. É muito fácil, né, pessoal? Fica aí. Pessoal, gravei aqui 60 segundos só para dizer para vocês que aqui no meu canal no YouTube, Prof. Petrônio Castro, tem muitos vídeos importantes e úteis para o concurso da FUB. Tem uma série chamada Questões Sebrasp. Só com Questões Sebrasp, tem PDF, é muito bacana. Recrutamento e seleção, equilíbrio organizacional, gestão por competências, tipos de planejamento, são muitos no meu canal, Prof. Petrônio Castro. E pessoal, você não vai ficar de fora, né? Olha, aqui nós estamos estudando o Estatuto, mas a gente tem o Regimento Geral e todas as matérias. Pessoal, a parte de administração é quase toda comigo. Nós temos na loja do concurseiro.com.br, nós temos esse curso completaço para assistente de administração por R$ 299. Eu não estou nem vendendo no meu site, só na loja do concurseiro, porque aí o curso é completo. Todas as disciplinas, português, todas. E eu incluí o meu Quebrando a Banca, que é um pacotão de questões incrível dentro. Apenas R$ 299 vai mudar a tua vida. Vai lá, pessoal. Continua aí com a aula. Espero que estejam gostando. Vamos agora retornar para a nossa teoria. Espero que estejam gostando da aula, tá bom? Vamos agora passar para a reitoria, que é um órgão executivo da universidade. Vamos lá. Ao reitor, nomeado na forma da lei, compete representar a Universidade de Brasília. Então, quem é que representa? Quem é o representante da universidade? É o reitor. Assim como também compete a ele coordenar e superintender, administrar as atividades universitárias. Então, ele é um representante, coordenador, superintendente da universidade. Nas faltas e impedimentos do reitor, a reitoria é exercida pelo vice-reitor. É óbvio. Agora, nas faltas e impedimentos tanto do reitor quanto do vice-reitor, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Então, reitor, na falta dele, vice-reitor. Na falta dos dois, o decano mais antigo em exercício em atividades acadêmicas na UNB. Artigo 23. O reitor, ele pode sim, isso já caiu em prova, pode sim vetar. O reitor tem poder de veto. Tipo o presidente da República tem o poder de veto de uma lei, mas depois o Congresso pode cassar o veto. É a mesma ideia. O reitor, ele pode apor um veto às decisões, às deliberações de todos os conselhos superiores, inclusive o órgão máximo, que é o consune, justificando esse veto no prazo de 15 dias ao conselho universitário, o qual esse consune pode revogar o veto, tá? Pode revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Então, o conselho tomou uma decisão, ok. O reitor veta. Aí, o conselho universitário reúne de novo. E aí, se 3/5 quiserem derrubar o veto do reitor, derruba-se e pronto. E aí, vai valer o que o conselho decidiu. Ao vice-reitor, nomeado na forma da lei, compete exercer as atribuições definidas no Regimento Geral e nos atos de delegação baixados pelo reitor. Tá bom? Não vai achando que o vice-reitor só trabalha
quando o reitor está doente, ou de férias, ou de licença, ou viajando. Não. Ele vai ser delegado a ele, vai ter as funções dele, que nós vamos estudar no regimento geral, e também o reitor pode delegar algumas tarefas para o vice-reitor, tá bom? Artigo 25. Quem faz parte da reitoria? Quem faz parte da reitoria, tá? A reitoria, ela é integrada, pessoal, por decanatos. Decanatos. O órgão reitoria, tá, pessoal? O órgão. O que ele está dizendo aqui é quais órgãos vão fazer parte da reitoria. Nós vamos ver bem aqui, ó. Eu trouxe o desenho aqui, ó, da reitoria. Nós vamos ver que temos aqui a reitoria, vice-reitoria, mas temos ouvidoria, procuradoria, auditoria, assessorias. Temos tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro, pessoal. Então, os decanatos também, ó. Os decanatos são esses vermelhinhos aqui, ó. Vermelhinhos. Então, nós temos aqui ouvidoria, procuradoria, auditoria, assessoria e os decanatos. Os decanatos são as pró-reitorias, tá? Tá tudo aqui, ó. A reitoria é integrada por decanatos, tá? Pela procuradoria, que seria esse PF aqui, tá? PF. Nós temos auditoria, AUD, temos ouvidoria, OUVE, e temos assessorias aqui, a AMC, tá bom? Então, vejam só, quem faz parte da reitoria? Quais os órgãos que fazem parte da reitoria? Os decanatos, a procuradoria jurídica, a auditoria, a ouvidoria e assessorias. Decanatos. Quais decanatos? Com a atribuição de supervisionar e coordenar as respectivas áreas. Que áreas? Ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e inovação, extensão, assuntos comunitários. Cada uma dessa é uma pró-reitoria, é um decanato. Administração, gestão de pessoas, planejamento e orçamento e avaliação institucional, tá? Planejamento, orçamento e avaliação. Planejamento, orçamento e, por último, avaliação institucional, tá? A gente tem aqui, ó, nesse desenho, elas aqui, ó. Elas temos aqui, ó, tá? Todas esses decanatos, tá bom? De ensino de graduação, de extensão, de pós-graduação, tá? Você vai vendo aí, ó, tá bom? Pesquisa e inovação, ó, DPI, e aí você vai seguindo. Assuntos comunitários, ó, tá? Decanato de assunto comunitário, DGP, você volta aqui, é de gestão de pessoas, aí você continua DAF e DPO, não é isso? A gente tem aí a de orçamento e temos aí de avaliação institucional. Então, pessoal, quem faz parte da reitoria? Os decanatos, a procuradoria jurídica, a auditoria, a ouvidoria para ouvir as reclamações e as assessorias. São os órgãos que fazem parte da reitoria. A reitoria é um órgão executivo. É ela que vai fazer acontecer as coisas dentro da universidade. Tá bom? Já mostrei para vocês aqui o esquema, tá? Reitoria, vice-reitoria, ouvidoria, procuradoria, auditoria, assessorias e os decanatos. Todos presentes no desenho. No parágrafo 1º diz, os decanos, tá? Que são os pró-reitores, eu prefiro chamar assim, são designados pelo reitor, tá? É o reitor que vai designá-los para ocupar o cargo, com a aprovação do conselho universitário. Mas quem vai designar é o reitor. E mais, os chefes dos órgãos especificados nos incisos 2, 3 e 4, bem como também os assessores, são designados pelo reitor. Então, procuradoria, quem é que vai indicar o procurador? É o reitor. Os auditores é o reitor. O ouvidor é o reitor.
todos são indicados pelo reitor. Agora nós vamos falar, eu acho mais difícil cair na prova, são órgãos auxiliares da reitoria. Órgãos auxiliares, tá bom? Aí já é mais detalhado. Normalmente isso nem aparece em estatuto. Geralmente isso aparece em regimento. O gabinete da reitoria. O gabinete. A prefeitura da UNB. Se cabe à reitoria fazer acontecer as coisas na universidade, claro que a prefeitura da Universidade de Brasília é um órgão pertencente à reitoria, é um órgão auxiliar. A Secretaria de Infraestrutura, percebam que a reitoria é como se fosse um governo. Temos a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Patrimônio Imobiliário, tá bom? Isso aqui forma a reitoria, os órgãos auxiliares. Nós já tínhamos aqui os órgãos, tá, mais importantes, que são esses aqui, ó, que são os decanatos, procuradoria jurídica, auditoria, ouvidoria, assessoria. É a reitoria, mas esses órgãos têm outros para ajudá-los, que são os órgãos auxiliares, o gabinete da reitoria, a prefeitura da UNB, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Patrimônio Imobiliário. Os dirigentes dos órgãos a que se refere esse artigo também são designados pelo reitor. É o reitor eleito que vai montar toda a sua equipe na reitoria. São cargos de confiança. Agora que terminamos a reitoria, vamos falar das unidades acadêmicas. Quem são as unidades acadêmicas? São os institutos e faculdades, né, pessoal? E faculdades. Vamos falar deles. Claro que eu não vou ler o nome de todos os institutos e faculdades, mas todo mundo, quando ouvir falar em unidade acadêmica, tem que pensar logo em institutos e faculdades, tá bom? Eu até trouxe logo o desenho aqui, ó. FCTE, FACE, FAO e assim vai, pessoal. De arquitetura e urbanismo, nós temos muitas, tá? São os institutos e faculdades, tá? São esses verdinhos aqui. E dentro desses institutos e faculdades, nós vamos ter departamentos, nós vamos ter centros colegiados, tá bom? Então, vejam só, as unidades acadêmicas são unidades acadêmicas, os institutos e as faculdades, tá bom? Que tem como atribuições, quais são as atribuições dos institutos e faculdades? Coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas. Cada instituto é de uma área, tá? Decidir sobre a organização interna daquela unidade, respeitados esse estatuto e o regimento geral. Planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob sua responsabilidade. Cada instituto cada faculdade tem uma certa autonomia para gerir os seus recursos. As unidades acadêmicas são, bem, pessoal, esse artigo 28, a gente vai ler de maneira bem rápida, porque não vai cair. Quais são hoje todas as unidades acadêmicas existentes dentro da UNB? Instituto de Artes, tem institutos e tem faculdades. Instituto de Ciência Política, Instituto de Ciências Biológicas, de Ciências Exatas, de Ciências Humanas, de Ciências Sociais, Instituto de Física, de Geociências, de Letras, de Psicologia, de Química, de Relações Internacionais, de Agronomia e Medicina Veterinária. Aí começa, ó, daqui para baixo é faculdade. Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAO. Faculdade de Ciência da Informação,
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde, Faculdade de Ciências da Saúde, de Comunicação, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Faculdade de Educação Física, de Ciências e Tecnologias e Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Planaltina, Faculdade de Tecnologia. Pronto. Essa relação das unidades acadêmicas de que trata esse artigo pode ser alterada, pessoal, tá? De acordo com o Conselho Universitário, órgão máximo. Nós vimos que o órgão máximo, que é o CONSUNE, pode aprovar a criação, a modificação e a extinção de unidades acadêmicas. Eu só fiz colocar aqui o artigo 12.4 para você enxergar. E aqui os incisos. Mas o que ele está dizendo é que essa relação, inclusive quando você olha para ela, você vê que ela foi muito alterada. Inclusive em 2024, tá? Por quê? Porque o CONSUNE, ele pode aprovar a criação e a extinção e a modificação de nome, por exemplo, das unidades acadêmicas, tá? Vamos falar da gestão dessas unidades acadêmicas. Cada instituto, cada faculdade, como é feito o gerenciamento dentro dele? O artigo 29, as unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica o Conselho de Instituto ou o Conselho de Faculdade. Olha, existe o CONSUNE e o CEP e o CAD para toda a UNB. Mas cada instituto, cada faculdade tem o seu conselho, chamado de Conselho de Instituto, Conselho de Faculdade. Esse órgão, lá dentro do instituto, lá dentro da faculdade, é o órgão máximo, deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica. Seja o assunto administrativo ou acadêmico, ele é o órgão máximo dentro da unidade acadêmica. Mas também tem como órgão executivo a direção, que é quem vai fazer as coisas acontecerem. É como se o conselho de instituto fosse o CONSUNE e a direção fosse a reitoria. Só que dentro de uma unidade acadêmica, você não fala reitoria e não fala CONSUNE, que valem para toda a universidade. Você fala conselho de instituto, conselho de faculdade e você fala direção. É a diretoria, é a direção do instituto, é a direção da faculdade. Faculdade tem direção, a universidade tem reitoria. Artigo 30. As unidades acadêmicas, seja instituto, seja faculdade, são organizadas na forma definida em seus regimentos internos. Tudo tem que estar em conformidade com esse estatuto e com o regimento geral. Cada instituto, cada faculdade vai ter o seu regimento interno. O regimento interno de cada unidade acadêmica deve definir um ou mais colegiados responsáveis pela coordenação didática dos cursos por ela oferecidas. Então, cada unidade acadêmica tem que definir os colegiados que vão ser responsáveis, é o grupo de pessoas, colégio que vai tomar decisões, que vai ser responsável pelos cursos oferecidos por elas. Dos colegiados fazem parte os coordenadores dos cursos envolvidos, representantes de outras unidades participantes dos cursos e representantes dos alunos, na forma definida no regimento geral. Sinceramente, não acredito que vai cair na prova esse 31, não, tá? Mas cada unidade acadêmica tem que ter colegiado, que é um órgão que vai deliberar, tomar decisões sobre essa questão dos seus cursos. Dentro desse órgão colegiado, tem que cada coordenador de curso fazer parte, tem que ter representante dos estudantes e tem que ter representante de outras unidades participantes dos cursos. Artigo 32. Quem vai fazer parte de um conselho de instituto? Quem vai fazer parte de um conselho de faculdade? Bem, agora
o reitor e o vice-reitor não fazem parte. Quem vai fazer parte é o diretor e o vice-diretor. Tá? Dentro da Universidade de Brasília, reitor, vice-reitor, autoridades máximas. Dentro de um instituto, de uma faculdade, diretor e vice-diretor. Então, quem vai integrar, pessoal? Quem vai integrar um conselho de instituto ou conselho de faculdade? O diretor daquele instituto, daquela faculdade, como presidente do conselho. E o vice-diretor como vice-presidente. Quem mais vai fazer parte? Eu não acredito que vai cair na prova, mas os chefes de departamento da unidade, os representantes docentes dos departamentos da unidade, os representantes discentes matriculados nos cursos ministrados naquela unidade acadêmica, os representantes dos servidores técnico-administrativos lotados naquela unidade e outros representantes. As representações previstas no 4 até o 7, 4, 5, 6, 7, são especificadas no regimento interno da unidade. Cada regimento interno vai dizer como é feita a escolha desses representantes. O artigo 33 diz: os diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas são nomeados na forma da lei. Então não interessa pra gente. Não vai pesquisar, que às vezes você erra por saber demais. O importante é que o estatuto não diz como é feita a nomeação do diretor e vice-diretor de unidade acadêmica. Ao diretor compete superintender, administrar e coordenar as atividades da unidade acadêmica. A quem compete superintender, coordenar e representar a UNB? O reitor. Mas superintender, coordenar aquele instituto, aquela unidade acadêmica, é o diretor. Bem como exercer as atribuições definidas no Regimento Geral da UNB e no Regimento Interno da unidade acadêmica. Nas faltas, vai dizer o óbvio, nas faltas e impedimentos do diretor, a direção é exercida pelo vice-diretor. E nas faltas e impedimentos dos dois, do diretor e do vice-reitor, e do vice-diretor, do diretor e do vice-diretor, aí a direção é exercida pelo membro do conselho do instituto ou de faculdade, o membro mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. É como se fosse o decano mais antigo em atividade. Artigo 35. Ao vice-diretor compete exercer as atribuições definidas no regimento geral, no regimento interno da unidade e nos atos de delegação baixados pelo diretor. A mesma coisa que ele falou para o vice-reitor, ele falou para o vice-diretor. Ele não é apenas um reserva que fica em casa. Ele tem as competências dele definidas no regimento geral. E, além disso, o diretor pode delegar algumas das funções para que ele fique responsável. Tá bom? Bem, dentro de cada instituto, de cada faculdade, nós vamos ter departamentos. Os departamentos organizados por área do conhecimento. É bom saber que os departamentos, eles são organizados por área de conhecimento. São vinculados às unidades acadêmicas e têm como atribuição principal a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de sua competência. É o departamento que realmente vai ficar responsável pelos cursos, pessoal. Por isso que ele é organizado por área do conhecimento. Coordenar e executar, colocar em prática as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tá? Olha só aqui. Se você olhar aqui no meu desenhinho, nós vamos ter bem aqui, ó, os departamentos, que é um retângulo preto. Nós temos aqui, ó, muitos departamentos, muitos, de jornalismo, comunicação, tá? Nós temos muito nutrição, tá? Você vai letras aqui, ó. Pessoal, filosofia, tá? Nós temos aqui
tá? De exatas e naturais, nós temos muitos, tá? Nós temos aqui, ó, os departamentos, tá? Cada instituto, ele tem departamentos dentro dele. Departamentos, dependendo da área do conhecimento. O artigo 37, ele diz, o departamento, ele tem como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas, o colegiado. E como instância executiva, a chefia. Isso aqui é difícil, hein? Dentro de um departamento, decisões, grandes decisões, instância deliberativa é o colegiado. É todo o grupo, faz a rodinha e bora conversar. Agora, a instância executiva é a chefia. É a chefia que toma a decisão. Se for um assunto de política, se é para deliberar um assunto, reúne o colegiado. Se é para executar uma coisa, aí a chefia vai lá e manda e desmanda. Olha, dentro da UNB, reitor, vice-reitor. Dentro de um instituto ou uma faculdade, a gente viu que a gente tinha lá o diretor e vice-diretor. Dentro de um departamento, a gente tem chefe e subchefe. Vai diminuindo, tá? Reitor e vice-reitor, UNB toda. Dentro de um instituto, de uma faculdade, diretor, vice-diretor, direção e vice-direção. Dentro de um departamento, chefe de departamento, subchefe de departamento. Nas faltas e impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. E nas faltas e impedimentos do chefe e subchefe, a chefia do departamento é exercida pelo docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Pronto, é o mesmo raciocínio que a gente usou para o reitor e para a direção. Artigo 38. Integram o colegiado do departamento. Nós vimos que as grandes decisões são tomadas pelo colegiado. Agora ele vai dizer quem faz parte do colegiado. Integram, isso é muito bacana, integram o colegiado do departamento todos os docentes em exercício. Todos os professores em exercício. Mas também integra o colegiado as representações discentes e técnico-administrativo. Ou seja, do colegiado nós vamos ter representantes dos professores, todos eles, na verdade, todos eles fazem parte, não representantes, todos eles vão ter direito a votar, mais a representação dos estudantes e mais a representação dos servidores. As representações discentes, alunos, e técnico-administrativa não pode exceder a 1/5, a 20% cada uma do total de membros do colegiado. Resumindo, a maioria das pessoas são mesmo os docentes, tá bom? A maioria mesmo são os docentes. A forma de eleição de chefe e subchefe de departamento é definida pelo colegiado de departamento, assegurada a participação dos docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Todo mundo vai ter direito a votar, tá bom? Bem, então agora a gente vai falar dos órgãos complementares e dos centros, tá? Nós voltamos agora a falar já terminamos de falar das unidades acadêmicas, os institutos e faculdades. Agora bora voltar para a Universidade de Brasília como um todo. A Universidade de Brasília como um todo, ela tem órgãos complementares, como por exemplo a biblioteca e o hospital, e o arquivo central, a editora, e tem também centros, principalmente para a questão cultural. Então, olha só, dos órgãos complementares. Aos órgãos complementares competem atividades de caráter permanente de apoio. São atividades de caráter permanente de apoio, necessárias ao desenvolvimento do ensino
da pesquisa e da extensão. Então, dentro da universidade, temos que ter atividades de apoio, como editora, como arquivo, como biblioteca, como hospital, são órgãos complementares. Aqui nós temos no artigo 41 esses órgãos complementares atualizados. A Biblioteca Central, a Secretaria de TI, de Tecnologia da Informação, a Editora Universidade de Brasília, Fazenda Água Limpa, o Hospital Universitário, a Rádio e Televisão Universitária, o Arquivo Central, o Parque Científico e Tecnológico da UNB e o Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais. Pelo menos os mais importantes, assim, clássicos, você precisa lembrar. Órgãos complementares, biblioteca, editora, hospital, rádio e TV, arquivo, tá bom? São órgãos complementares de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Aqui no nosso organograma, a gente tem os órgãos complementares, é esse quadrinho que tem um cantinho preto, tá? Que seria essa linha bem aqui, tá bom? Seria essa linha bem aqui, onde nós temos aqui a editora, temos aqui a UNB-TV, temos aqui a Secretaria de TI, tá aqui, são os órgãos complementares. Mas aqui um pouco abaixo, esses mais rosinha, nós temos os centros. Tem centro que é vinculado a instituto, mas tem centro também que é vinculado à reitoria, tá? Aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviço à comunidade, com finalidades específicas e multidisciplinares. A chance de cair na prova é muito pequena. Quem vai dirigir a biblioteca? O diretor da biblioteca. Quem vai dirigir o hospital? O diretor do hospital. Os órgãos complementares e centros são geridos por seus diretores, que respondem administrativamente por estes órgãos. Os diretores de órgãos complementares, por exemplo, o diretor do hospital, são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho Universitário, o CONSUNE. Os diretores dos centros vinculados à reitoria, porque tem centro que é vinculado ao instituto, mas tem centro que é vinculado à reitoria. Os diretores dos centros vinculados à reitoria são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho de Administração, de acordo com a área, de acordo com o assunto. Os órgãos complementares e os centros têm conselhos deliberativos ou consultivos, na forma definida nos seus regimentos internos. Isso não vai cair. Mas ele está dizendo que cada um, por exemplo, o hospital, ele tem um conselho deliberativo ou consultivo. Entendeu? A biblioteca tem um conselho deliberativo. Mas tudo isso não é mostrado aqui no Estatuto Geral, e sim no regimento interno daquele órgão. Tá bom? Para encerrar essa aula, vamos fazer uma sequência de questões. Espero que estejam gostando. Pessoal, a preparação da Loja do Concurseiro é muito direcionada, tá? Muito direto ao ponto, sem enrolação. Se eu fosse você, eu não largava mais. E se ainda não está com a gente, não sabe o que está perdendo. Com certeza, nas minhas matérias, muita administração, muita legislação, a gente é muito específico, muito direto ao ponto, direcionando muito perfeitamente aqui para a Banca Sebrasp. Questão 14. Ao reitor, nomeado na forma da lei, compete representar a Universidade de Brasília. Verdade. O reitor é a incumbência dele representar a UNB. Sim. Falou em UNB, pensa-se no reitor. Bem como coordenar e superintender. Superintender, entenda como administrar. Coordenar e superintender as atividades universitárias. Até aqui está perfeito. Nas faltas e impedimentos do reitor, quem entra no lugar? O vice-reitor, é óbvio. Nas faltas
e impedimentos do reitor, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo? Claro que não, tá? Nas faltas e impedimentos do reitor, a reitoria é exercida pelo vice-reitor. Agora, na falta do reitor e do vice-reitor, aí sim, o decano mais antigo no exercício da atividade acadêmica assume. Ó, nas faltas e impedimentos do reitor, a reitoria é exercida pelo vice-reitor. E nas faltas e impedimentos do reitor e também do vice-reitor, aí sim, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Questão 15, é uma questão que caiu em prova, tá? Deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, que é um conselho superior, poderá ser vetada pelo reitor? Pode sim. O reitor pode vetar sim uma resolução do CEP, de qualquer conselho. Todavia, esse veto poderá ser revogado pelo Conselho Universitário? Pode sim, por maioria de 3/5 dos seus membros. Exato. Exato, pessoal. Perfeito. E caiu numa prova anterior. Isso tudo está aqui no 23. O reitor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores, de todos eles, justificando no prazo de 15 dias ao Conselho Universitário, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Questão 16. A reitoria é integrada, entre outros componentes, quem integra a reitoria? Pelos decanatos. Sim, com a atribuição de supervisionar e coordenar as respectivas áreas. Ensino de graduação, pesquisa e pós-graduação, extensão, assuntos comunitários, administração, gestão de pessoas e planejamento e orçamento. Tá certo. Os decanos são designados pelo reitor, com a aprovação do CONSUNE, do Conselho Universitário. Tá tudo perfeito, pessoal. Os decanos, eles são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho Universitário. Isso tudo está aqui no 25. A reitoria é integrada pelos decanatos, pela Procuradoria Jurídica, pela auditoria, pela ouvidoria e pelas assessorias. Mas os decanatos, pessoal, tá tudo certinho, como ele falou, tá? Vamos para a questão 17. O gabinete da reitoria, gabinete, e a prefeitura da UNB são órgãos auxiliares da reitoria? Sim, a reitoria tem órgãos auxiliares. Um deles é o gabinete e o outro é a prefeitura da UNB. Tranquilo, pessoal. Não acredito muito nessa questão na prova, não. Mas na maldade eu trouxe aqui. São órgãos auxiliares da reitoria. O gabinete da reitoria, a prefeitura da UNB, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Patrimônio Imobiliário. 18. São unidades acadêmicas os institutos e as faculdades. Perfeito. As unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica o conselho de instituto ou de faculdade. Até aqui tá certo. Pessoal, o que ele está dizendo é que cada unidade acadêmica, cada uma faculdade, tem como órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica o nosso conselho de instituto ou de faculdade. Cada faculdade, cada instituto tem o seu conselho. Ele é o órgão máximo deliberativo. Por outro lado, ele diz assim, e como órgão executivo, a reitoria. Pessoal, quem é a reitoria? Ela é um órgão executivo? É. Mas ela é um órgão executivo da universidade. Ele está falando da unidade acadêmica, dentro da faculdade,
Dentro do Instituto, quem é o órgão executivo? É a reitoria? Não, é a direção. É a direção. Tá errado, tá bom? Tem que ter muito cuidado. É a direção. Dentro de uma unidade acadêmica, de uma faculdade, de um instituto, nós temos o órgão máximo deliberativo e de recurso, que é o conselho do instituto ou o conselho de faculdade. Mas nós temos o órgão executivo, que é a direção da unidade acadêmica. É a direção que vai executar, que fazer acontecer. Questão 19. Os departamentos organizados por área de conhecimento, começou perfeito. Eles são vinculados às unidades acadêmicas. Exato. Cada unidade acadêmica tem os seus departamentos. Tá? Por exemplo, o departamento de arquitetura. E tem como atribuição principal o departamento a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da sua competência. Exato. É isso. É isso. Dentro de uma faculdade, de um instituto, você coloca departamento. E esse departamento vai coordenar e executar o ensino, a pesquisa e a extensão dentro daquela área. Isso está no artigo 36. Os departamentos, organizados por área do conhecimento, são vinculados às unidades acadêmicas e têm como atribuição principal a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da sua competência. 20ª questão. Vejam, pessoal, que a maneira que a gente lê, pontuando, grifando, você às vezes não percebe, mas a gente usa aqui muitos recursos, tá? Além do PDF, o visual, o ouvir, você pode acreditar que quase tudo isso vai ficar guardado aí na sua memória. Questão 20. O departamento, ele tem como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas o colegiado, tá certo? Dentro do departamento tem o colegiado, que inclusive todos os docentes em exercício naquele colegiado, naquele departamento fazem parte. O departamento tem como instância deliberativa o colegiado. E como instância executiva, a chefia. Tá certo. Departamento tem chefe. Instituto tem diretor. Universidade tem reitor. Vamos continuar. Nas faltas e impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. Perfeito. E nas faltas e impedimentos do subchefe, a chefia do departamento é exercida pelo docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Tudo perfeito, pessoal. Tudo perfeito isso aqui. Temos aqui no artigo 37 o departamento. O departamento, tá? Que dentro de uma faculdade pode ter vários departamentos. O departamento tem como instância deliberativa o colegiado e tem como instância executiva a chefia. Nas faltas e impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. E nas faltas e impedimentos do chefe e do subchefe, quem é que exerce? O docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Questão 21. Essa aqui é de uma prova anterior. Então você não pode errar. De uma prova da FUB. O colegiado dos departamentos não contará com participação de docentes que estiverem licenciados ou aposentados. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu agorinha falei. O colegiado é formado por todos os docentes que estão em exercício naquele departamento. Então, o colegiado do departamento não contará com participação de docentes nem licenciados, nem aposentados, somente os que estiverem em exercício, bem como não terá representação discente e técnico-administrativa na mesma proporção dos docentes. Verdade, os discentes
E os técnicos administrativos são bem pouquinhos em relação aos docentes. Isso está certo. Olha só aqui. Integram o colegiado do departamento, que é o que a questão de prova dizia, os docentes em exercício. Aposentado, não. Docentes em exercício. E as representações discentes e técnico-administrativa. Mas as representações discente e técnico-administrativa não podem exceder a 1/5. 1/5 é 20%. Cada uma do total de membros docentes. Então, com certeza, eles não existe paridade, não existe um equilíbrio. A representação docente é muito maior do que a discente e técnico-administrativa. Questão 22. Aos órgãos complementares, como a Biblioteca Central e o Hospital Universitário, competem atividades de caráter permanente de apoio, necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Claro que está certo. Atividades de caráter permanente de apoio, necessárias ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Isso está no nosso artigo 40. Aos órgãos complementares, competem atividades de caráter permanente de apoio, não é provisória, é transitória, necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Tá bom? Vamos fazer mais uma. Em breve a gente tem a aula 3, tá? Fica ligado que as próximas aulas são bem menores, mas também são muito relevantes, tá bom? 23. Aos centros. Quando falo em centro, eu penso logo em cultura. Aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviços à comunidade, com finalidades específicas ou multidisciplinares. Decora que é isso mesmo, isso está no artigo 42. Aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviços à comunidade, com finalidades específicas ou multidisciplinares. Tá bom? Vamos agora à questão 24. Os diretores dos centros, mas não é qualquer centro, é os centros vinculados à reitoria. Tem alguns centros que têm a ver, por exemplo, com a cultura, que são vinculados diretamente com a reitoria. Os diretores desses centros são eleitos pelos estudantes, em conformidade com o regimento geral. Pessoal, se vai ter um centro vinculado à reitoria, claro que é o reitor que vai indicar, é designado pelo reitor. Olha, os diretores dos centros vinculados à reitoria, se é vinculado à reitoria, tem que dar poder ao reitor. São designados esses diretores pelo reitor, com aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho de Administração, conforme a natureza de suas atividades. Essa era mais difícil, né? Pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham amado a aula. Espero que tenha ficado na tua mente, pessoal. Tô torcendo por ti. Fica com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!